Vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o 9º encontro nos oferece este tema: vem Espírito Santo frutificar em nós a castidade. Vamos acompanhar no nosso subsídio, na página 34, este diálogo inicial. O Pai nos convida para viver a perfeição de nossa vocação humana no mundo. Ele é o primeiro que deseja ver as pessoas conhecendo e vivendo na paz a sua vocação. Por isso Ele oferece os meios para um adequado discernimento. Não existe fórmula mágica nem receita pronta na procura de encontrar e responder a vocação para ser povo de Deus. Somos povo de Deus que caminha rumo ao céu. Com Jesus, aprendemos a viver a nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Jesus nos convida a ser perfeitos como o Pai dos céus é perfeito. Neste encontro, vamos refletir sobre a perfeição de nossa vocação através do fruto da castidade. A castidade não é um dom oferecido apenas aos padres, religiosos e religiosas, mas é um propósito de vida que deve ser seguido por todos os batizados. Sede perfeitos, como vosso Pai dos céus é perfeito. O Espírito Santo vem a nós no dia do nosso batismo, derramando sobre nós as virtudes que nos tornam imagem e semelhança do Pai. A castidade é um desses frutos aos quais somos chamados a cultivar. Ela nos ajuda a viver a perfeição cristã, sempre como fruto de nossa vontade, que quer sempre realizar a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, ajuda-nos a frutificar a nossa castidade. Paulo orienta a comunidade dos romanos para viver sob a força do Espírito Santo. Esta palavra também serve para nós, que recebemos o batismo. Por isso, você já pode tomar a sua Bíblia aí na sua casa e abrir na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 14. Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 14. Enquanto isso, juntamente aqui com o nosso coral, vamos cantar. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Mais uma vez, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo
cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existem, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na página 35, o Espírito nos ilumina. Cultivar a castidade não se resume a abster-se dos instintos. É uma purificação total de nossos sentidos, a fim de alcançarmos um amor puro e desinteressado. Porém, a nossa vontade é de sempre tornar o outro objeto de nossos prazeres. Vontades que nem sempre estão purificadas. Nossos olhares, sentimentos, desejos, palavras estão impregnados do prazer que só explora o outro. O cristão é alguém que se esforça para mudar de vida. Cultivando a castidade como dom de Deus, tornamo-nos livres de qualquer amarra interior. Deixamos de ir ao encontro das pessoas pelo mero prazer, pelas vantagens ou status que elas me oferecem, e passamos a vê-las com os olhos de Cristo. Dai-nos, Senhor, a graça de vivermos em intimidade convosco e com nossos irmãos e irmãs. A prática da castidade exige um movimento de saída de si mesmo em busca do outro, na oferta generosa de nossas vidas. Cristo livremente optou por sair de si de um modo radical e doar sua vida para fazer a reconciliação da humanidade com seu Pai. Cristo mostrou sua castidade ao Pai através de uma vida de intimidade com Ele, pela oração constante, demonstrando toda a sua intimidade para com Deus e na doação aos seres humanos. Que possamos renunciar tudo o que nos torna que tomar o lugar de Deus em nossas vidas. A castidade também deve ser sinal de nosso amor radical a Deus e aos irmãos. O contrário disso é o nosso fechamento em nós, o não amor, que gera o egoísmo. Outro grande sinal de amor radical ao Pai foi a opção livre de Jesus em assumir sua missão. Jesus assumiu um amor exclusivo a Deus. Ele concretizou o amor ao Pai e à humanidade, formando uma comunidade de 12 apóstolos que ele amou e amou até o fim. Que a vivência da castidade se concretize em gestos de amor ao próximo. O exercício da castidade exige nossa confiança em Deus.
Exige momentos dedicados para estar na presença de Deus diariamente. Exige a renúncia de todo e qualquer ídolo que queira tomar o lugar central de Deus. No fim, é um amor a Cristo através dos que servimos, porque Ele está neles. É preciso pedir com humildade o dom da castidade, para viver uma atitude constante de poder sair de si para amar e doar-se. Algumas questões nos são colocadas para a nossa reflexão. Como pode haver amor de Cristo em mim, se não me abro aos outros? Tenho me esforçado para reorientar meus desejos, sem querer obter apenas a satisfação em minhas relações com os outros? Onde busco compensar meus desejos? Bebidas, relações extravagantes, drogas e etc. Essas questões, caríssimos irmãos, nos ajudam a refletir de forma breve o tema deste nosso último encontro da nossa novena de Pentecostes, onde nós suplicamos ao Espírito Santo que Ele frutifique em nós o dom da castidade. Quando ouvimos falar em castidade, nós pensamos apenas naqueles que foram chamados para viver um amor exclusivo para com Deus. E a partir deste amor exclusivo para com Deus, essas pessoas, é claro, vão se doar também por amor ao seu próximo. Mas a castidade para os sacerdotes, para os religiosos consagrados, não é algo exclusivo dessas pessoas que receberam esse chamado especial. É também para os solteiros, aqueles que ainda não estão casados, mesmo aqueles que não têm nenhum relacionamento de namoro com uma pessoa, porque a castidade, em primeiro lugar, faz com que a gente aprenda a ter uma relação mais generosa com as pessoas em nossa volta. A gente aprende a se doar aos outros, não esperando receber deles algo em troca, mas tendo unicamente a alegria de fazer o bem ao nosso próximo. A castidade, como fruto do Espírito Santo, torna o nosso coração mais livre para amar o nosso próximo. E aí, quando entra também a castidade na vida do namoro, por que um dos mandamentos de Deus é justamente a respeito da castidade? É o 6º mandamento. Porque o dom da sexualidade que Deus concedeu ao homem e à mulher, que se sentem chamados para a vida a dois, é justamente para quando este compromisso é selado diante de Deus. E assim, como esposo e esposa, vão poder se doar um ao outro de corpo e alma. Mas, enquanto ainda se preparam para este grande compromisso da vida a dois pelo sacramento do matrimônio, a castidade na vida dos namorados é uma graça grandiosa, não apenas uma luta, mas é uma graça grandiosa, porque forja o verdadeiro amor conjugal no coração de um e de outro, onde o casal de namorados vão aprendendo a reconhecer o valor um do outro,
independente do prazer que um pode dar para o outro. Assim, a castidade prepara os casais para viverem um amor a toda prova, uma fidelidade a toda prova, porque eles se guardam os seus afetos mais profundos, guardam a sua intimidade afetiva e sexual para o grande momento em que vão se tornar uma só carne pelo sacramento do matrimônio. Mas sabiam que existe também a castidade para a vida dos casados? Que isso, padre? Nós vamos ter que fazer então como São José e Nossa Senhora? Sabemos que São José, mesmo casado com Maria, teve que viver uma castidade perfeita, mas no caso deles era algo muito único, muito especial na história da salvação. Maria era propriedade exclusiva de Deus. A sua virgindade era um sinal de que Maria pertencia de corpo e alma a Deus, sinal de que aquela criança que iria nascer, o Salvador do mundo, era também ação exclusiva de Deus, do Espírito Santo no ventre de Maria. Por isso São José teve que respeitar a virgindade de Nossa Senhora, antes, durante e após o parto. Mas na vida de um casal, unido pelo sacramento do matrimônio, o que é a castidade? É apenas um se entregar ao outro, numa fidelidade total. Não deixar que o adultério entre no meio dessa relação que tem a graça da bênção de Deus pelo sacramento do matrimônio. A castidade na vida dos esposos é um se realizar somente com o outro, ao qual se uniu pelo sacramento do matrimônio. E olha, quando um casal é treinado na castidade desde o namoro e também no casamento, quando acontecem as provações, quando um, pela sua saúde frágil, já não puder mais dar o prazer, da intimidade conjugal ao outro, mesmo assim o outro é capaz de continuar ao lado daquela pessoa que se uniu pelo sacramento do matrimônio, porque pela castidade descobriu o valor daquela pessoa na sua vida. Quantos casais eu pude testemunhar essa fidelidade total até no meio das doenças. Não esqueço uma vez em que fui fazer uma unção dos enfermos a uma senhora que estava em estado muito grave na UTI. O esposo foi comigo e ele estava lá diante da sua esposa, ela em coma, entubada, desenganada pelos médicos, mas ainda respirando, ainda lutando pela vida. Quando eu terminei de fazer a unção dos enfermos naquela senhora, o esposo, eles já tinham mais ou menos uns 30 anos de casado, ele disse assim em lágrimas: Padre, se Deus quiser que minha esposa volte para casa, mesmo que ela continue acamada, não tem problema, eu vou cuidar dela até o fim da minha vida. Mas se Deus também quiser levá-la, que seja feita a vontade dEle. Mas me marcou muito as palavras daquele homem: eu quero cuidar da minha esposa até o fim da minha vida, eu quero estar do lado dela até o fim da minha vida. Isso é a castidade perfeita, quando você é capaz de continuar amando o outro, mesmo que o outro não te corresponda mais às suas expectativas. A castidade é um fruto do Espírito Santo, que precisamos pedir ao Espírito Santo.
E ela vai se edificando na nossa vida através da nossa vida de oração. E também a nossa vida de devoção a Nossa Senhora. Para viver a castidade, precisamos buscar muito o auxílio daquela que é a toda pura, nossa Mãe Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na página 36, vamos concretizar a nossa oração ouvindo este propósito. Os nossos desejos, por mais que não queiramos, também fazem parte das nossas relações, sobretudo aquelas que colocam em nossas mãos a própria fragilidade e intimidade. São pessoas que partilham conosco uma intimidade singular de sua vida, namorados e namoradas, amigos e amigas, esposos e esposas, filhos e filhas. Precisamos mudar aos poucos a lógica do dei-me para a predominância do dou-me. Sem a realização desse processo, a pessoa fica eternamente uma criança que pede tudo para si, só quer receber sem a doação de si mesma. Vamos agora elevar a Deus as nossas preces no cenáculo com Maria. Aprendamos a cultivar relações maduras e comprometidas, seguindo o exemplo de Maria. Rezemos. Espírito Santo, ajuda-nos a purificar os nossos desejos, que possamos promover a castidade a fim de cultivar uma comunidade de amor. Espírito Santo, ajuda-nos a frutificar os nossos desejos. Que nossa castidade nos ajude a criar ambientes de verdadeira amizade e carinho, compreensão e acolhimento, sinais de amor autêntico. Espírito Santo, ajuda-nos a purificar os nossos desejos. Que saibamos reconhecer quando nossos desejos nos levam à prática de desamor, falta de compreensão, julgamento, onde a castidade é muito difícil viver. Espírito Santo, ajuda-nos a purificar os nossos desejos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com fé e confiança, vamos pedir a graça de termos em nosso meio a diversidade de dons do Espírito. Rezemos juntos. Faze, ó Pai, que nossas paróquias acolham com alegria as numerosas inspirações do Espírito do Teu Filho. Faze-nos dóceis aos Teus ensinamentos. Cuida de nossas famílias, nossos trabalhos, nossos estudos, nossas paróquias e toda a nossa vida. Abençoa as nossas famílias e confirma no Teu santo chamado os homens e as mulheres que aceitaram percorrer o caminho estreito, para que, vivendo na perfeição da caridade, seja um sinal e presença de Cristo entre nós. Amém. Foi uma alegria ter rezado com vocês esta novena em preparação para Pentecostes. Hoje, neste domingo, estamos celebrando a grande festa de Pentecostes, o envio do Espírito Santo, e que esta novena nos ajude a colher todos esses frutos do Espírito Santo que refletimos ao longo destes 9 dias.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima e Senhora de Pentecostes, e de São José, seu esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.